Estamos aqui na Praça da República, no centro de São Paulo. Acabamos de chegar de uma manifestação após a decretação da greve dos professores estaduais. Vou conversar com o professor Antônio Carlos Toninho, que é da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e da Corrente Professores em Luta, que atua aqui na categoria em São Paulo. Toninho, qual que é a importância dessa decisão hoje da Assembleia? Nós estamos vendo que a revolta dos professores, depois de quase 20 anos do governo tucano, um sistemático, permanente ataque à educação, rebaixando os salários, são 50% de expropriação dos salários, destruindo, atacando o ensino público, cortando verbas, desviando as verbas da educação para os tubarões do ensino privado. Essa revolta está dando lugar a uma grande manifestação dos professores, dos estudantes que hoje se somaram a essa mobilização, como é o caso dos estudantes da USP, que estão sendo perseguidos pelo governo, e também dos trabalhadores da saúde que se juntaram à nossa Assembleia, né, e que estão preparando também uma mobilização. É um momento importante porque há um avanço dessa revolta e há uma crise na burocracia que já não consegue mais impedir a mobilização e que mostrou claramente que fracassou a política de colaboração da burocracia sindical, né, com esse governo que atacou nos últimos anos os professores e o conjunto dos servidores. Quais que são as reivindicações, aí, os principais pontos da luta? Diante da greve, o governo do estado apresentou uma proposta ridícula, que foi de acrescentar 2% a um reajuste que já estava previsto de 6%, então somando 8% a partir de julho, né? Vergonhosamente, a direção do sindicato emitiu um primeiro comunicado dizendo que os 2% eram insuficientes, mas que seria necessário lutar por mais 5%. Isso quando o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, paga o 17º pior salário dos servidores, dos professores estaduais. O salário tem 50% de perda e para repor essas perdas seria necessário um reajuste de 100% do salário. Há recursos, é um problema político, é um problema de levar uma luta política contra o governo que quer destruir e privatizar a educação em favor dos tubarões do ensino público, em favor dos bancos, dos grandes monopólios. Então as reivindicações que nós da oposição, educadores em luta, da Corrente de Professores do PCO defendemos, é a luta por 100% de reposição, é a luta pela redução da jornada. O Estado de São Paulo não cumpre com uma lei que manda que a jornada tem que ser constituída com no mínimo de 1/3 de atividade fora da sala de aula. E é a luta também para acabar com a divisão que o Estado promoveu, separando a categoria, né, ferindo a isonomia salarial. Então exigir salário igual para trabalho igual, que todos os professores efetivos, temporários, tenham o mesmo salário e os mesmos direitos. Essa greve está sendo deliberada no momento aí de crise da burocracia sindical, né? Inclusive hoje teve, de maneira muito isolada, com nenhum voto praticamente, quem defendesse contra a greve. Explica um pouco essa situação. A gente sente no próprio processo de mobilização que não há uma decisão firme da direção do sindicato de colocar a POESP, que é um sindicato de 60 milhões, é o maior sindicato da América Latina, a favor efetivamente dessa mobilização. A mobilização nesse sentido fica muito aquém daquilo que seria possível. E algumas alas da direita, da direção do sindicato, né, tanto da articulação, mas também da Conlutas, hoje, por exemplo, no Conselho de Representantes, o ex-vice-presidente do sindicato, Geraldinho, da Conlutas, do PSTU, defendeu que não tinha que ter greve. Um dirigente do PSOL, Pedro Paulo, defendeu no Conselho de Representantes que não tinha que ter greve, o que mostra que a diretoria do sindicato ela está pressionada pela situação, pela revolta dos professores, mas ela não age de maneira decisiva para impulsionar a mobilização. É necessário superar essa política, ultrapassar essa política de colaboração da direção sindical com o governo do Estado, que tem sido a causa das derrotas das nossas lutas nos últimos anos. A greve é por tempo indeterminado e tem manifestação na próxima semana, é isso? Perfeito. A greve é por tempo indeterminado. É necessário organizar comandos de base, né, usar a experiência das últimas greves, porque os comandos formados pela burocracia estão desacreditados pela categoria nas escolas. Então é necessário que os professores se juntem nas suas escolas, nas suas regiões, para fazer reuniões com os pais, com os estudantes, para impulsionar uma verdadeira mobilização a partir dos locais de trabalho, com comandos de base, que esse é o caminho para garantir uma vitória da luta dos professores. Faz um chamado então aí para a próxima manifestação. A greve foi deliberado na segunda-feira. E aí, se eu não me engano, na quinta teria uma nova manifestação. A manifestação de hoje representou um grande avanço. Nós tivemos cerca de 3 vezes mais do que
na última Assembleia de Professores presentes, chegando aí uma marca próxima de 10 mil professores. É necessário ampliar, na próxima sexta-feira, no dia 26, colocar 20, 30 mil professores na rua, exigir que o sindicato coloque recursos para trazer os estudantes de todas as regiões, os pais, os trabalhadores, exigir que a CUT e os sindicatos coloquem também os seus aparatos à disposição dessa luta, criar uma mobilização unitária, né, de toda a população trabalhadora, da juventude, dos professores, para derrotar o governo, que é um governo inimigo da educação e do ensino público, e garantiu não só o atendimento das reivindicações dos professores, mas medidas de efetiva melhoria da educação pública, como é o caso de mais verbas para a educação, o fim dos processos contra estudantes que lutam contra a repressão, contra a presença da PM, que significa repressão à juventude, e também lutam contra a privatização do ensino, né, na USP e em todas as universidades, fazer uma verdadeira luta unitária na Paulista, nas ruas, e esse é o chamado que nós fazemos para todo mundo na próxima sexta-feira, comparecer, organizar caravanas de todo o interior do estado, de todas as regiões da capital, para a gente colocar 20, 30, 50 mil na rua para derrotar o governo tucano. Muito obrigada.